Muito bem, estamos de volta, direto ao voto, eleições 22, agora, nesse segundo bloco, com o candidato do PROS, Ralph Zimmer. Ralph, satisfação recebê-lo aqui. Satisfação toda a minha, Prisco, estar contigo aqui novamente, com o nosso telespectador. Primeira pergunta que não pode faltar, e tem que ser a primeira. Confiante de que a Justiça Eleitoral confirma a sua candidatura? Certamente, já confirmou, tentaram novamente, nos últimos dias, me derrubar, mais uma vez perder a medida liminar, as decisões têm sido bem fundamentadas. O grupo aí que quer tirar o PROS das nossas mãos já se revelou quem são, né? A própria advogada do grupo entrou com um pedido lá na Justiça Comum, elencou os dirigentes partidários, inclusive seu nome, e depois apareceu pelo Patriotas na chapa de Raimundo Colombo, jogando o PROS para Carlos Moisés. Então, isso está muito claro para a Justiça que aquele PROS é um PROS fake, né? E o nosso é o verdadeiro PROS. Né? Muito bem. E Ralph é o quê? Um franco-atirador? Tá com a metralhadora giratória acionada? Como é que é isso? Por isso que sou um homem que não tem medo da verdade, né? Eu estou convivendo com candidatos que contam meias verdades para a população. E onde há uma meia-verdade é uma meia, se não uma grande mentira. Então eu tenho o dever, Prisco, de trazer isso à tona, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho acerto com ninguém, não tenho pretensão de ajuste politiqueiro barato, eu tenho meu emprego. Mas alimenta alguma perspectiva eleitoral ou veio com a candidatura ao governo para fortalecer o partido, tentar eleger uma bancada? Como é que é? Sempre dá para se contar com o inusitado na política. Então, para isso... Carlos Moisés que o diga. Exatamente, ele e tantos outros. Eu me preparei, né, o nosso grupo fez um plano de governo registrado no TRE, até peço para a população pesquisar lá, sem sombra de dúvidas, o plano de governo mais completo dos 10 que lá estão registrados. E, de outro lado, a crítica tem sido contundente, até porque é da minha personalidade. Eu tenho uma veia italiana aí pelo lado de mãe, né? E, embora o de cima seja alemão, e não sei trabalhar de outro jeito, a não ser com enfrentamento, com verdades, e sem medo de apontar caminhos e apontar também irresponsáveis, que está muito fácil apontar nessa eleição, né? Tem muito candidato ruim. E tem apontado muito na direção de Carlos Moisés, né? É o governo dele catastrófico, né, Prisco? Escapou aí de 2 impeachment, um custo muito alto para a sociedade, mais de $500 bilhão de emendas parlamentares. Tu mesmo denunciou isso aqui no final do ano passado. Mas é um governo realizador em obras, né? Eu tenho minhas dúvidas, me parece que não, né? Um governo realizador em obras, se não tem vaga em UTI para criança, num estado tão rico como o nosso, eu não vejo assim. Manifestos aí da sociedade empresarial, mais de 10 SC em petição de miséria, verdadeiros queijos suíços, lei que estava com uma tributação exorbitante, a própria comunicação, tiveram que o Supremo, Santa Catarina tinha um ICMS mais caro do Brasil, violando até acordo com o CONFAS, né, que é o órgão aí que une os estados de ICMS. Evidentemente, ele não tinha projeto, não tem, uma equipe incompetente, né, em véspera de eleição, criou esse compralismo que ele chama de municipalismo, jogando dinheiro para prefeito a rodo, sem apresentar os contratos no Tribunal de Contas. Nós denunciamos lá, o Tribunal de Contas já pediu para ir para as páginas da transparência e não vão, né? Ou porque estão escondendo porque não existem. Agora vamos para o plano de governo. O que elenca como prioridade, Ralph? Para começar, a gente começa com o que não tem hoje em Santa Catarina, que é transparência, né? Há um ranking nacional feito pelo Ministério Público Federal, nós estamos numa posição medíocre na 12ª. Quanto mais transparente o governo, maior a credibilidade para atrair investimentos. Então a gente vai começar por aí. Transparência total, né? Contratos, desempenho de servidores, enfim, tudo em sítio eletrônico. Outro ponto é o modelo de gestão, né? Esse é o carro-chefe, né? Mudar 1 grau aqui, o voo vai para Nova York ou vai para Manaus, né? E a gente vai mudar diversos graus. Hoje, a cada R$100 que entra no caixa do erário, 85% vão para o estrutural arcaico, que a gente tem muitos prédios locados, muitos contratos com empresas terceirizadas de manutenção e limpeza. Cidadão, faxineira ganha R$1.000 na ponta, a empresa ganha 5 mil no lombo do empregado, e isso não precisa mais. A gente quer levar para a porta do governo, para a escola pública. Nós tivemos um decréscimo da taxa de natalidade, então há espaço em escolas estaduais e há a tecnologia aí do telepresencial para um pai entregar o filho na escola e na porta ao lado poder fazer um boletim de ocorrência,
uma telechamada para o PROCON, para a Defensoria Pública, e isso vai reduzir o custeio drasticamente. Aí o passo seguinte, reduzir tributo para a economia fervilhar por si só e também se alinhar com o governo federal, que a gente precisa da nossa infraestrutura, né? Acelerar aí o que o governo federal tem feito no restante do Brasil, que são parcerias público-privadas no modal de transporte aí que a gente já devia ter de há muito, né? Que são as ferrovias, para escoar a nossa produção. Agora, o governo Luiz Henrique da Silveira acabou implementando um dispositivo dando um percentual aos poderes, além da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, também ao DESC. Certo. Não é isso? Ou seja, mesmo a arrecadação crescendo, não sobra para o Executivo tantos recursos, porque o percentual vai para esses poderes. O que acha? Isso merece ser discutido? Não. Fora o DESC, os outros percentuais estão na Constituição da República. O direito ao duodécimo tem que ter. Mas em muitos estados não tem esse percentual. Tem um percentual menor, só que o Supremo tem precedentes exatamente. Que não dá para reduzir. Exatamente. Não dá para reduzir o percentual. Quem deu esse percentual muito grande foi o Raimundo Colombo, na última gestão dele. Esses percentuais, ainda que todos que somados, isso é desculpa. O custo de Santa Catarina... Mas esses poderes sempre estão devolvendo recursos. Ou seja, vão recursos a mais do que eles necessitam. E, por outro lado, nós necessitamos de recursos para atividades fins da sociedade. Exatamente. Estão devolvendo por benemerência e estão devolvendo por falta de competência de um executivo que tem diversos prédios locados no estado todo, né? Com pouca gente dentro e muito menos gente que entra neles para se utilizar. Pagando aluguel, porque ali eu tenho sinceras desconfianças de aluguel de prédios, porque é um tipo de contrato que dispensa licitação, né? O cidadão lá que é proprietário imobiliário, ele na iniciativa privada, ele não aluga tão bem quanto aluga para o Estado. Por quê? É só comparar, Prisco. Contrato com empresas terceirizadas, os donos aí milionários, cidadão ganhando salário simples lá na ponta, que são serviços quanto enxugar estrutural, vai sobrar muito recurso para Santa Catarina. Eu não vou mexer em duodécimo de judiciário, de MP, de Tribunal de Contas, e digo mais, vou tentar passar na Alesc uma autonomia financeira à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Procuradoria do Estado e à Defensoria Pública, que tem por direito, desde a emenda 45 à Constituição da República. Esses 4 junto com a UDESC. 4 junto com a UDESC. Aí o que tem que ter? Tem que ter responsabilidade, fazer um cálculo do que necessita, uma progressão, e esse pessoal ter uma autonomia e se auto-administrar, né? Nem para passar o pires e nem para sobrar. Né? Tem que ter um cálculo aí autuarial, um cálculo, enfim, matemático, que entregue a medida justa e que essas instituições vão ter no nosso governo. Se a Assembleia não quiser passar a lei, eu faço como os outros governos federais já fizeram, faço por associação. Quem vai indicar delegado geral vão ser os delegados de polícia, lista tríplice. Quem vai indicar comandante geral vai ser a Polícia Militar, Procuradoria do Estado da mesma maneira. As instituições, elas precisam ter autonomia. Despolitização. Exatamente, para trabalhar com liberdade. Só no governo Moisés trocaram 3 vezes o delegado-geral, destruíram a inteligência da Polícia Civil. Hoje em dia o judiciário é obrigado a soltar em audiência de custódia muitos presos que têm uma capivara em outros estados, porque o nosso estado não tem nenhuma ligação com os outros estados da federação para ter esse documento no momento da audiência de custódia. É uma vergonha que está acontecendo com Santa Catarina. As críticas direcionadas a Moisés, porque é o nome mais forte para chegar ao segundo turno, ou porque ele é candidato do governo à reeleição? Olha, é porque o governo dele representa tudo que eu não acredito que seja bom para Santa Catarina. E os governos que o antecederam representavam? Exatamente. Ele é o representante maior dos governos que antecederam. Ele está com o Eduardo Pinho Moreira, que é governo há 20 anos de Santa Catarina, desde 2002. Mas Raimundo Colombo está em outra candidatura. Aí que está, por isso que eu também enfrento Jean Loureiro, que são os 2 grupos de Jean Loureiro, que traz aí no seu bastidor Eduardo Pinho Moreira, Júlio Garcia, e o grupo de Carlos Moisés, que traz o Eduardo Pinho Moreira, digo, né? O Júlio Garcia e o Raimundo Colombo com o Jean, é um grupo que há 20 anos está dominando Santa Catarina. É uma oligarquia. Eles falavam que os Amin eram uma oligarquia e eles criaram outra, que transpassaram o período imperial dos Amins, né? Então é o seguinte, não é nada pessoal com o doutor Eduardo, com o Júlio Garcia, não é nada disso. Só que o modelo de gestão deles já deu o que tinha que dar. Essa turma está na hora de ser trocada.
Eles estão na política há muito tempo. Tem gente nova, com ideias novas, com capacidade para fazer melhor e diferente. É isso que eu quero mostrar para o catarinense. E Ralph Zimmer tem grupo, tem quadros para administrar Santa Catarina? Eu tenho em algumas questões e em outras não. Por isso também eu quero trabalhar com autonomia, porque eu acredito... Eu não tenho delegado-geral do Ralph Zimmer, nem preciso ter. Eu quero que a Polícia Civil diga quem vai ser o delegado-geral. Comandante-geral, a Polícia Militar diga quem vai ser. O Procurador-Geral do Estado, a PGE diga quem vai ser. Né? Com isso, vou conseguir ter um governo enxuto, né? As secretarias... Não vou fazer proselitismo, deixa eu só concluir, Prisco. Quero fazer junto com a Assembleia, com a proporção das cores da Assembleia. Não tem problema nenhum político indicar, desde que indique quem tem a capacidade. E se botar a mão no baleiro é cadeia. Eu sou o primeiro a pedir cadeia. Vagabundo no meu governo não se cria. Ralph Zimmer, sucesso na caminhada. Muito obrigado. Um forte abraço. Muito bem, o Direto ao Voto, Eleições 22, fica por aqui, mas você pode acompanhar Ralph Zimmer em mais um bloco exclusivo no portal SCC 10. Muito bom. Muito bem, agora é um bloco exclusivo para você, fiel e assíduo, presente sempre aqui no portal SCC 10. Ralph Zimmer, primeira questão. O PROS lá em cima está fazendo, um dos grupos, um esforço danado para dar um chega para lá no grupo do Pablo Marçal e fechar com Lula da Silva. Se isso ocorre lá em cima, isso significa que Ralph vai propugnar por Lula aqui no Estado? Olha, Prisco, o que acontece lá em cima já está divorciado do que está acontecendo aqui embaixo, até pelo acompanhamento das decisões judiciais, né? O nosso compromisso, quando entrei no PROS, inclusive, era um DNA bolsonarista que veio comigo, né? Nessa proposta. Ou seja, diametralmente oposto lá de cima, né? Não teria como ter esse alinhamento. Aí surgiu o Pablo Marçal, nós por fidelidade partidária e também gostamos das propostas, abraçamos, né? E hoje é meu candidato à presidência da República. Estou focado na eleição que me compete, que é o governo do Estado, com a nossa nominata. A questão de cima está divorciada do que está desdobrando aqui. Nós estamos focados na nossa campanha, né? E ninguém é dono no PROS de filiado, né? Então, se tiver algum filiado nosso que queira eventualmente apoiar o Lula, vai poder apoiar. Tiver algum, acaso o Pablo não se viabilize, tiver outros que eu creio que a grande maioria quiserem apoiar Jair Bolsonaro, está tudo certo. Ninguém é dono de ninguém. São quantos candidatos à Câmara Federal? 17, lista cheia. E a Assembleia? Assembleia, salvo o melhor juízo, 18. Perfeito. Agora, o PROS foi de candidatura própria, mas num determinado momento eu percebi que Ralph Zimmer vinha conversando com o Esperidião Amin, com Antídio Lunelli, quando era o nome do MDB, acabou atropelado, né, pela bancada e por prefeitos que fecharam o Cudo Deller para vice de Carlos Moisés. Como é que foi? Por que não evoluiu? Prisco, tu conhece melhor que eu esse bastidor, né, pré-eleitoral, que as forças se procuram, né, até para ver se há algum alinhamento ideológico, de plano de governo, algum gesto para estarem juntos. E a gente foi procurado pelas essas forças e conversamos. Eu confesso que a melhor conversa que eu tive foi com o Antídio Lunelli, que para mim era o cidadão mais preparado para governar Santa Catarina, e eu estava disposto a declinar em prol da candidatura dele. Mas aí passaram a perna dele dentro do MDB, aquela turma fisiológica que mama no governo há 20 anos, né? Cheio de cara comissionado lá no governo, enfim, deram chega para lá e se encostaram no Moisés. A gente também propugnou para manter um projeto sólido, temos plano de governo, muito bem descrito, registrado no TRE. Conversamos também com o Esperidião Amin, uma conversa muito boa, outro cidadão muito preparado para governar o Estado. Dário Berger, enquanto disputava ainda com o Décio Lima como nome ao governo na frente de esquerda, também teve contato? Não, comigo não teve. Não? Não teve. Ele é genro do presidente do partido, mas não estão almoçando junto durante a eleição, porque o presidente Jefferson é do Movimento Brasil Verde e Amarelo, é de direita assumido, né, e não quer papo com o genro. Então, eu que sou vice-presidente, com o sogro. Eu também não quero. Dário lá, nós cá. Certo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais aí das suas pretensões em termos de Santa Catarina. Ideias, iniciativas que estão nesse plano de governo que poderiam ser implementadas.
como políticas públicas, né? Exatamente, por isso que eu acredito o seguinte, sinceramente tem todos sabem, né, não é segredo de ninguém, nossa estrutura é franciscana, seria um acaso político chegar, né, vencer as eleições, o que pode acontecer, né, mas o nosso plano de governo é a nossa menina dos olhos, e isso eu abriria a mão, né, até quando conversei com o Antídio, se fosse para abraçar esse plano, porque é muito bem estudado e é para fazer realmente uma Santa Catarina melhor. A gente quer dar autonomia para as instituições, né? As polícias civil, militar, para a PGE, para a Defensoria Pública, despolitizar partidariamente essas instituições. A gente quer levar a tecnologia para todas as famílias, reduzir o custo de Santa Catarina hoje em estruturas arcaicas de aluguéis, contratos com empresas terceirizadas e consumindo o fluxo de caixa 85%. O atual governo fez um levantamento que está economizando mais de 600 milhões por ano em contratos fraudulentos ou superfaturados das gestões anteriores, que já teria economizado aí mais de 2 bilhões e meio, quase 3 bilhões. É nessa linha? É nessa direção? Primeiro, a gente tem que fazer um aparato aqui. O atual governo é continuidade das gestões anteriores. O atual governo está agarrado no MDB. Eduardo Pinho Moreira, o último governador, comissionado. No contexto político. Não, e no contexto administrativo também. tem técnicos tocando aí, né? Sim, mas o secretário de Fazenda do senhor Carlos Moisés era o mesmo Eduardo Moreira. Mas é um técnico, né? Os contratos passavam por ele. Não, na administração. Na administração. Jorge Tasca, né? O Jorge Tasca passava antes pelo Martim MDB. Então, ali é mais do mesmo, e o Moisés também era comissionado do governo anterior, né, na Secretaria de Segurança Pública. Então não tem nada de novo. O que houve ali é que o Ministério Público Federal pegou ladrões no governo. E aí tiveram que ajustar, senão ia todo mundo para a cadeia. Então ninguém ali é muito bom, não. Ali tiveram que fazer por necessidade, senão ia preso. Tanto que tem muita gente que está ainda lá com a tornozeleira eletrônica. Ó. Eu não uso. Tá certo. Agora, esse perfil de Ralph Zimmer, destemido, né? Isso preocupa em algumas candidaturas, né? Eu vejo a sua língua afiada preocupa, né? Olha, Prisco, não era para preocupar se não tivesse tanto candidato mentindo descaradamente com tanta disfarçatez à sociedade. Eu, quando estou no ambiente, ali, a gente tem uma relação cordial antes de começar o debate, mas quando começa o debate e determinados candidatos abrem a boca, me sobe o sangue italiano, né, da minha veia materna aqui, que é incontrolável. É muita disfarçatez, muita mentira, muita sem-vergonhice. E eu vou continuar dizendo para o povo, botando eles na berlinda, assim, essa turma que mente por Santa Catarina em prol de benefício próprio. Comigo não vai ter espaço, não. Agora, uma coisa que também se observa, Ralph Zimmer, é que vem governo, passa governo, e nenhum governo da União dá a devida atenção para Santa Catarina. Santa Catarina é um estado redondo, economicamente diversificado, perfil exportador, empreendedor, as contas sempre são boas, é a Suíça do Brasil. E aí nós somos preteridos para o Norte e Nordeste, onde os recursos normalmente são mal aplicados. Qual a sua formulação sobre isso? Eu acredito no seguinte, por isso que realmente a gente tem uma representatividade baixa no Congresso Nacional, né? O Nordeste lá são 9 estados. É verdade. Uma porrada de deputado e senador. Então, o que a gente precisa? A gente precisa saber separar as etapas. No meu plano de governo, registrado no TRE, compromisso de não reeleição, quero fazer um governo com técnicos, com indicação política. Antes da nossa entrevista, Jean Loureiro também informou que não é candidato à reeleição, Depois que eu falei em 3 debates, registrei. Ele está pagando o Fábio Veiga essa fortuna para me copiar? Pô, Fábio Veiga, tu já fosse melhor, hein? Agora eu quero te dizer o seguinte, ainda bem que a gente está economizando, né, doutor Leandro? Puta que pariu, desculpa, né? Vamos lá. A questão é o seguinte, a gente quer criar esse compromisso da não reeleição justamente para não ter um governo dividido com pretensões ad futuro e sem foco no presente. A gente tem que focar por etapas. Acabou o processo eleitoral, é Santa Catarina por 4 anos e só, e já com data para sair, para não levantar o problema de ego aí da turma que todo mundo quer chegar ao governo. E com isso também criar um governo dentro de Santa Catarina, que até hoje também, por isso, sempre foi voltado à LESC para passar os projetos na LESC e esquece dos 16 deputados federais e dos 3 senadores. A gente quer fazer o contrário disso, a gente quer abrir esse leque, né, juntar essas forças para desenhar
as secretarias. Sim, vai ter indicação política no meu governo, não sou hipócrita. Política, por político, mas de gente técnica. E se botar a mão no baleiro, querido, eu sou o primeiro a levar abaixo de varada para uma delegacia de polícia, para o Ministério Público. Vagabundo e ladrão no meu governo não vai ter. Agora, é claro que o apoio federal é importante, da bancada, seja no Senado, seja na Câmara, mas o governo, para fluir e para avançar, fundamental é a relação com a Assembleia, né? Ter maioria na Assembleia, sei o que, não governa, né? Pois é, Prisco, eu acredito o seguinte, que a gente tem que governar aberto para a sociedade. O próprio Carlos Moisés foi uma demonstração disso, na primeira etapa do governo e agora na segunda. O plano do Moisés, que ele foi arrogante e prepotente com a Assembleia. Ele tomou posse dentro da Assembleia Legislativa dizendo que não gostava de político, né? Então, ele gerou problemas para si que depois lhe custaram caro, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, os projetos dele não tinham clareza, não tiveram debate com a sociedade, ele atorou lá no primeiro ano de governo, querer mexer no 10º sem ter conversado com ninguém. Então, isso aí não se faz. Agora, a partir do momento que tu dialoga com a sociedade, que tu apresenta projetos claros de governo, que estão registrados no TRE, a sociedade te dá essa procuração e chegar na Assembleia e esbarrar a pedido de emenda ou troca de cargo, eu vou levar isso a público. Eu não vou ser extorquido, não. Emenda para deputado é emenda impositiva de até 1,2 da arrecadação. Meio bi que nem foi final do ano passado, para mim isso chega às raias de uma quase extorsão. Comigo não vai ter essa vagabundagem, não. Programação de percorrer Santa Catarina nesses 40 dias de tiro curto da campanha? Prisco, pretendo estar em todas as regiões. Não sei se vou conseguir estar em todas as cidades, porque a agenda também é muito dinâmica do candidato a executivo, recursos parcos, né? E muitos debates aqui para a nossa região mais do litoral. Mas eu vou certamente bater lá em Dionísio Cerqueira, como bati 3 vezes em 2018, né? Vou bater lá em Araranguá no sul, lá em Joinville no norte, vou subir e descer essa serra e levar propostas para melhorar a vida do catarinense. Para fechar, 16 segundos é pouco na televisão, né? 16 é pouco, mas o medo deles, eu peço para o telespectador, é o Ralf no debate, que eu tenho o mesmo tempo que eles, estou desmascarando um por um. Assista o debate que vocês vão escolher Ralf 90 sem dó nem piedade dessa turma da bandalheira. Sucesso! Muito obrigado, Prisco. Forte abraço, muito grato. Muito grato. Ficamos por aqui nesse bloco exclusivo com Ralf Zimmer no portal SCC 10. E até uma próxima oportunidade. Agora o Jean pagar o Fábio Veiga para ele dizer a mesma coisa que...